Imagina que situação, você aceitaria o filho de volta em casa, mesmo sabendo que ele vai mexer com toda a sua rotina? Pensa, tá tudo bem, né, já adaptado, sem os filhos, aí um volta, e aí? O filho adulto que grudou em você, né, e não quer cuidar da vida dele de jeito nenhum. E esse é o nosso assunto de agora. Ah, tá acontecendo aí. Ou então, já pensou como é que você seria nessa reação de pai e mãe? Manda pra gente seu comentário. Luciana Infantini está aqui. Ela é a psicóloga, doutora, que vai participar com a gente. Obrigada mais uma vez pela sua presença, Lu. Boa tarde. A Magda Versiani, gente, e a Maria Mel, elas têm visões diferentes e elas vão explicar o porquê. Vou começar com você, Maria Mel. Você, inclusive, viveu isso na pele, né? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Então, eu já passei por isso, né? Meu filho saiu de casa, foi viver com uma pessoa de boa, teve um filho e depois não deu certo, né? E aí, acionou quem? A mamãe. Ixi. Mãe, posso voltar para casa e tal? Eu falei, ó, pode, por algum tempo. Não pode voltar para casa para se instalar de volta na minha casa. Jamais aceitaria, jamais. Preciso de 30 dias. Ótimo, são 30 dias, viu? 30 dias. Então, passou os 30 dias e ele achou que a coisa estava muito boa na casa da mamãe, só que a mamãe não estava confortável, porque bagunça a casa toda, não se preocupa porque estou na casa de mamãe, aí deixava tudo jogado, não tinha essa responsabilidade que você falou ali, que volta com as tarefinhas, não. Voltou adulto, não é mais homem de fazer tarefinha. Então, deixa tudo nas costas da mamãe aqui e a mamãe aqui não aceita. Então, quando passaram os 30 dias... Não lavou uma louça, Maria Mel? Não. Oh, meu, aí fica Não. difícil de ajudar, meu amigo. Pois é. Aí a mamãe foi, passou os 30 dias, a mamãe falou, ei, seus 30 dias acabaram e você vai ter que arrumar um lugarzinho para você. A senhora me ajuda? Ajudo. Fui lá, arrumei um kitnet, aluguei com ele e tchau. Entendeu? Porque não dá, não. Bagunçou a rotina da família todinha. Bagunçou a rotina da minha rotina, bagunçava a casa. E eu disse, não quero isso para mim. Eu sempre organizada com as minhas coisas, tudo certinho. E ele desorganizado com as coisas. Falei, não dá, não. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente a reação dele sobre esse prazo. Foi chegando ali os 30 dias, né? Mas a Magda, olha que interessante. Ela também viveu isso na pele. Só que de outro lado, né, Magda? Conta pra gente. Exatamente. Eu tenho uma visão diferente, é claro, cada um com as suas visões, né, com o seu cotidiano. No meu caso, se meu filho saísse hoje, só nós dois dentro de casa, eu iria sentir muito. E se ele quisesse voltar para casa, as portas estarão abertas sempre. Até porque eu vivi isso. Eu saí aos 24 anos, me casei. Fiquei 20 anos casada, me separei. Para onde eu voltei? Para a casa dos meus pais, onde eu fui assim muito acolhida. Apesar, né, que eles já estavam, né, idosos, com problemas de saúde, mas eles me acolheram assim super bem. O que isso representou para você, esse acolhimento, Magda? Isso representou que eles sempre foram meu porto seguro. Hoje eu até emociono um pouco em falar deles, porque eu não tenho mais. E hoje, se acontecesse comigo, né, de ter que precisar do meu pai, né, da minha mãe, para onde eu iria recorrer? Porque a gente, por mais adulto, por mais idade que temos, pai e a mãe são sempre referências, né? Você vê, no caso dela, ele optou em sair, mas voltou, ela querendo ou não, por um curto período de tempo, ela acolheu. E é isso, eu acredito que isso realmente é o papel de pai e mãe. Lu, dá certo isso? Roberta, tem várias questões, né, envolvidas. Eu creio que não tem assim um certo e um errado, né? Cada um faz aquilo que tem a ver com seus valores, age de acordo com seus valores. Mas vejamos, né? O acolhimento, ele é sempre importante, né? Acontecer numa situação como essa, seja para procurar uma kitnet, seja, né, para não, vai ficar aqui dentro da minha casa, né? Isso é muito importante. E o dar certo ou não dar certo vai estar atrelado ali ao convívio, a regras que precisam ser estabelecidas. Porque quando os filhos saem de casa, eles ganham mais autonomia e independência. E aí, quando retornam, eles estão diferentes. Não tem como negar que tem uma diferença aí, eles já querem mandar na própria vida e tal. Então tem que ver como que isso vai se estabelecer para dizer se vai dar certo ou não. Tem famílias que
dão super certo. Outras começam a ter atrito, divergência de ideias, e aí a gente é melhor cada um na sua casa, mesmo que more perto, ou até no mesmo quintal, como a gente vê em alguns casos, né? Mas cada um ter seu cantinho. Daqui a pouco você conta pra gente, então, quais são os acordos que precisam ser feitos antes de chegar, né, nesses atritos aí. Já temos participações, adoro. Obrigada, você que está aí acompanhando o Fala Espírito Santo. Boa tarde. Olha, a minha voltou para casa e pelo jeito não quer mais sair não, tá? E para mim é complicado, pois às vezes ela se intromete na minha vida. Olha só, a filha se intrometendo, né, na vida da mãe. Boa tarde. Bom, depende, né? O porquê está voltando. Tem outro relato. Roberta, voltar para casa dos pais não é a mesma coisa. Quando vou para viajar, para ficar 15 dias as minhas férias na casa da minha mãe, não é a mesma coisa. Tudo muda, mesmo sendo pais e filhos. A Andréia Martins participa com a gente. Boa tarde, Andréia. Ela diz, Roberta, tenho 4 filhas, uma delas me pediu 3 meses para se reerguer. Com 2 meses, ela foi para a casinha dela. Mas eu sempre falo para ela que as portas da minha casa sempre estarão abertas para elas. Sempre, viu? Não importa o que aconteça, estarei sempre aqui por elas. Outro comentário que chegou também, Roberta, eu estou vendo aqui seu programa, meu filho de casa mobiliada, comida no fogão, geladeira cheia, montei a casa para ele todinha. Mas ele mesmo assim preferiu continuar vivendo comigo, simplesmente por não ter que lavar, arrumar, cozinhar, cuidar da casa de si próprio, né? Que faria isso. Você entende bem o que é isso, né? Como é que foi? Você, a primeira vez que ele deixou as coisinhas fora do lugar, louça na pia, você chegou a chamar atenção? Sim, Roberta, várias e várias vezes falava, meu filho, você sabe como é que é a sua mãe, eu gosto das minhas coisas no lugar, eu gosto tudo certinho. E ele prometia que ia deixar tudo no certo, tudo no cantinho que a senhora gosta, vou deixar. Mas aí, quando eu virava as costas, quando eu saía, que voltava, estava tudo de perna para o ar. E aí a gente acabava discutindo. Às vezes eu discutia com ele, eu falava, olha, desse jeito, cara, não dá para ficar. Ou você muda logo a sua atitude, ou você muda de casa, porque do jeito que está, não dá. Então, eu fui com ele, arrumei um lugar para ele, porque realmente não dá. É uma situação, assim, muito difícil, né? Porque quando está dentro de casa, quando nunca saiu de casa, tudo bem, você tem suas regras, ele obedece, entre aspas, mas quando sai, que volta, ele já se acha assim, eu sou adulto, eu sou dono do meu nariz. Então, ele já não obedece Quem queria àquela mandar regra. mais em quem? Ele queria mandar mais, talvez, na mãe, igual a gente viu um relato aqui, né, da filha querendo voltar na mãe, mandar na mãe, ou a mãe queria mandar mais no filho, sempre com aquela referência de tipo, meu filho depende de mim. Eu sempre fui mais mandona, né? Eu sempre fui muito autoritária, assim, eu só, olha, você vai ter que fazer assim, ou então, minha casa, minhas regras. Se não for do meu jeito, não fica. E ele, graças a Deus, entendeu que era melhor ele ir num kitnet, procurar viver a vida dele, assim, junto, entre aspas, separado de casa, né? Ele na casa dele, eu na minha, entendeu? Hoje ele vive na dele, eu vivo na minha e tá tudo certo. E quando ele soube que estava encerrando o prazo, como é que foi a reação dele? Então, ele tomou um susto, né? Porque ele achou que eu também... ela esqueceu. Então, eu cheguei para ele e falei, olha, seu prazo acabou. Ele olhou para mim com o olhão e falou, não acredito que a senhora está falando isso para mim. Eu falei, pois acredite, seu prazo acabou. Você vai ter que sair. Mas olha que legal, ela foi mãe ali, é mãe, e cada um expressando o seu cuidado de um jeito. Ela ajudou a procurar kitnet, incentivando também o amadurecimento do filho. Pode-se olhar por esse lado, Lu? Com certeza, porque ela não abandonou, né? Ela estava ali o tempo todo. Inclusive, ela ajudou a procurar o kitnet, ficou esse tempo todo junto com ele. Então, sim, é uma transição, né? Por isso que alguns retornam, sabe? Porque a vida adulta não é uma coisa simples, né, Roberta? Ter que lavar, passar, enfim, fazer comida, a questão financeira. Então, muitos retornam porque não dão conta dessa vida financeira, de todas essas obrigações da vida adulta. E ela pegou e falou assim, não, você tem que crescer. Era mais ou menos isso que ela estava querendo dizer, né, de uma maneira aí, nas entrelinhas. Tem aqui mais comentários. Com certeza receberia qualquer um deles. Minha filha voltou com o marido, cachorro e gatos. Ou seja, não voltou sozinha, não. Voltou com a família toda. Era para ser só 2 anos, enquanto ela fazia pós-graduação em São Paulo.
Ficaram 3. Chorei no dia que eles voltaram para casa deles. Oh, cheguei a ficar emocionado aqui também. Boa tarde. Sim, sempre aceitaria de volta e com muito amor. Na verdade, não quero nem que saiam da minha casa. Amo demais para viver, né, ver longe de mim. Minhas filhas são tudo que eu tenho. Elas são meu porto seguro. É o comentário da Tatiane Ribeiro. Beijo, Tati. Boa tarde. Eu vivi essa experiência com meu filho mais velho. Separou e pediu para ficar na minha casa por 15 dias até arrumar um canto. Acabou ficando 2 anos. Mas já está instalando, né, se instalando no apartamento com a nova esposa, mas foi difícil, viu? Mudou minha rotina, a sinceridade dessa mãe. Meus filhos homens saíram de casa casados. O mais velho morou comigo 2 anos depois que casou, né, aos 30 anos. O mais novo casou-se este ano com 28. Minhas noras são como filhas, para mim tá tudo bem viver e almoçar aqui com frequência. Hoje eu moro sozinha e tenho assistência dos meus filhos e noras. A Annelise de Jardim Camburi também participa com a gente. Ela conta, pois é impressionante, né, como os jovens adultos de hoje acham que pai e mãe têm a obrigação de recebê-los de volta se algo não dá certo. Só que não é, né, gente? Pois na grande maioria dos casos se encostam. Eu sei disso, pois vivo isso na família. Magda, 20 anos se passaram, né? Foram 20 anos de relacionamento e aí depois você acabou voltando então para casa dos seus pais. Como é que foi? O que estava diferente quando você voltou? Realmente, a volta para casa é diferente. Porque eu tinha minha casa, né? Eu tinha minha casa, né? Meu filho. Quando eu voltei, eu já não voltei sozinha. Eu voltei com o filho e deixei o cachorro, porque também não dava, né? Ou eu levava o filho, ou eu levava o cachorro, não tinha como. Brincadeira. Mas aí, quando eu voltei para casa, foi diferente eu me adaptar. Porque minha mãe e meu pai gostavam muito do meu ex-marido na ocasião. Então, se eu saísse, se eu fizesse alguma coisa, eles acabavam meio que dando uma cobrança, né? Mas você vai sair. Mas, assim, fora isso, eles amaram eu ter voltado, porque eu voltei com o meu filho, que era o sonho da vida deles, que foi o primeiro neto. Então, assim, foi maravilhoso eu estar ali com o Pedro Henrique todos os dias. Mas você se adaptar de novo, a ter uma vida de solteira depois de 20 anos, é um pouco mais complicado. Eu fico imaginando você chegando em casa, tipo, 1 da manhã, tô dando um exemplo, deve ter acontecido uma situação dessa. Sua mãe preocupada com você, cadê Magda que não chega? Ela ligava, nossa, gente, ela fala, mãe, pode ficar tranquila, não está acontecendo nada, está tudo bem, mas você está na rua. Realmente, isso é preocupação de mãe, mas também uma mudança de rotina para ela. Para eles, no caso, né? Mas, fora isso, foi super bem. Acho que, assim, eu voltei para casa no momento certo, quando eles realmente precisavam de mim. Então, acabou que foi bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo, exatamente. Né? Ô, Lu, quais seriam as dicas, né, para que não deixasse isso virar um conflito? Porque existe a necessidade, em muitos casos, seja um acolhimento, seja uma questão financeira, né, um se reerguer. Mas precisa de regras também para essa convivência, né, para os dois lados. Não é fácil, Roberta, porque como eu disse, né, tem uma mudança aí. Meus pais estão acostumados a ver filhos como dependentes. E aí, quando eles saem e retornam, eles já se sentem independentes. E aí muda muito. Então, acho que, bom, o diálogo é sempre a base, como a gente fala aqui, né, para a gente evitar conflitos. Mas é importante que se estabeleçam as rotinas, como que vai ser a rotina de cada um, horários, né? Levar pessoas em casa também. Às vezes os pais não gostam que leve determinados amigos. A questão financeira também, quem vai ajudar, quem vai pagar, né, dependendo aí da situação financeira, né? Um vai pagar um pouco mais, os pais pagam um pouco mais, o filho menos. Mas acho que principalmente a rotina, sabe? Porque realmente tem alguns que abusam, que chegam em casa assim, não, minha mãe vai fazer tudo. Principalmente os homens, que é a maioria, inclusive, da pesquisa, fica folgado! Né? A maioria que volta são homens. E aí eles pensam que a mãe vai fazer tudo, lavar, passar e tal. E, poxa, né? Aí tem que contribuir com esse dia a dia, com esse cotidiano. Então, seja uma ajuda financeira, né? Pegar uma luz para pagar, né? Pelo menos. Ou uma ajuda financeira, mas também ali no cotidiano, né? De pelo menos não deixar as coisas sujas, bagunçadas, para a mãe ter que ficar arrumando, né? Então, acho que é mais ou menos
esse trato aí que tem que acontecer. E essa, gente, é uma tendência mundial, tá? Não é só aqui no Brasil que teve esse aumento de 137%, isso chama muita atenção, mas essa é uma tendência em muitos países. Então, isso mostra, de fato, que não está acontecendo só com vocês, não Roberto, eu aconteceu até só queria com comentar vocês. uma coisa, e isso tem refletido no trabalho, inclusive, porque a gente tem visto uma discussão que a gente fez num grupo de pesquisa lá do doutorado, é que hoje o jovem, ele não aceita qualquer trabalho. Se não está do jeito que ele quer, ele pede demissão e fica desempregado mesmo e volta para casa dos pais. Aham. Isso está acontecendo no mundo inteiro, é Onde uma coisa está o curiosa. porto seguro deles para abrir mão do trabalho a ponto de estar tudo garantido? A casa, a comida, porque tem meu pai e a mãe, não é isso? Exatamente, isso é um fenômeno mundial que tem, assim, feito com que as organizações pensem, esse jovem não aceita mais determinados tipos de trabalho, de condições, porque eles saem e ficam desempregados mesmo e voltam para casa dos pais. Até porque o número de divórcios também aumentou. Sim. Então, mais um movimento, mais um fator aí que impulsiona esse movimento, né? Tem mais e mais comentários, gente. Roberta, eu acolhi minha filha quando ela estava precisando, ela tinha um filho pequeno, mais um bebê na barriga, eu ajudei. Porém, ela me tratava como empregada doméstica e babá, e ainda... Meu Deus, bateu em mim, aí não dá mais. Aí a gente está falando de violência, que isso a gente abomina em todas elas, né? Qualquer forma, seja física, psicológica, patrimonial. A senhora fez muito bem, viu? Não dá certo, não. Boa tarde, eu saí de casa e voltei por motivos de saúde. De jeito nenhum, meu filho morava comigo e eu não vivia, eu vegetava. Outro relato aqui de uma mãe participando com a gente. Outra diz, meu filho saiu 2 vezes, eu aceitei, mas falo para ele que se sair de novo, não quero mais. Tá no time da Maria Mel, viu, Maria Mel? Você não tá sozinha, não. E nem você, né, Mari? Da gente ver que cada um tem a sua realidade. Isso que é importante, a gente se conhecer e se respeitar, né? Obrigada pela presença de vocês, uma ótima tarde. Beijo, Lu. Dá um beijo nas crianças, tá?